Olá a todos, ainda repercutindo a zombaria, o ataque à fé cristã que ocorreu ontem, na abertura das Olimpíadas, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês acham do porquê disso? Por que eles fizeram isso? Já que eles sabiam exatamente da repercussão enorme que isso iria gerar e acabou gerando, de fato. Essa zombaria, esse ataque, contraria inclusive o próprio espírito olímpico. Porque, teoricamente, durante as Olimpíadas, a humanidade prova que é possível os povos se reunirem em paz em torno de uma causa que seria o esporte, né? E aí você tem num lugar só todo tipo de raça, gênero, opção sexual, religião, enfim, convivendo harmoniosamente. Então a humanidade teria esperança de derrubar muros e construir pontes entre si e o mundo ser um lugar ideal. Show. Aí quando você vê esse ataque, você se pergunta, ué, mas esse ataque contraria a própria abertura em si, já que a mensagem da abertura durante horas foi respeito, inclusão, diversidade, fraternidade. Então você está dizendo que boa parte do mundo ocidental não faz parte dessa inclusão, não é digno desse respeito, não é digno dessa tolerância, não é digno dessa fraternidade. Né? Então, você está contrariando a própria abertura e o próprio espírito olímpico em si. Eles sabem disso. E a pergunta, mais uma vez, é por que eles fizeram isso então? Bem, as respostas possíveis são variadas, múltiplas, evidentemente não é uma só. Eu gostaria até que vocês se sintam à vontade em responder nos comentários, desde que de forma educada, por gentileza, ok? Mas o que eu penso é o seguinte: eu posso estar completamente errado e não há problema algum nisso, tá? É só a minha opinião. O ocidente da Terra, boa parte dele pelo menos, está polarizado, né? O Brasil está polarizado, a Argentina, a América Latina quase toda, Estados Unidos, a Europa Ocidental nem se fala, né? A gente acabou de ver as eleições na própria França, né? Enfim. E aí você vê toda uma narrativa, já que a mídia é toda deles, de que a tal extrema-direita representa tudo que de pior a humanidade pode produzir na política. Então, os progressistas seriam a salvação da própria humanidade contra a praga, o terror que representa a tal da extrema-direita. O problema é que a tal da extrema-direita, queiram eles ou não admitir, ela é apoiada por, vamos lá, grosso modo, metade da população do Ocidente. Grosso modo, tá? Arredondando. Então, eles estão dizendo, com a abertura das Olimpíadas, o seguinte, na minha opinião: metade da população do Ocidente não é bem-vinda. Na França, na Europa Ocidental, nas Américas, enfim, não é bem-vinda. E nós vamos fazer de tudo para que vocês se calem. E acredito eu, lá na frente, nem tenham sequer o direito de existir. Para mim, o porquê disso tudo é avisar que a extrema-direita não é bem-vinda. Mas ela não é bem-vinda politicamente. Ela não é bem-vinda nas artes, na cultura, na mídia, nos esportes, em lugar nenhum. Bem, o que eu acho que vai acontecer? Cada vez mais, o progressismo, a extrema esquerda, em nome da diversidade, da inclusão, em última instância, em nome da democracia,
vai cada vez mais podar a liberdade de expressão, principalmente do pessoal da, entre aspas, extrema-direita, vai cercear direitos políticos, como já está ocorrendo em um certo país tropical. Show? Vocês sabem muito bem qual é. Já está ocorrendo. Cercear direitos políticos de gente, de pessoas da extrema-direita, entre aspas. Liberdade de expressão. Daqui a pouco, liberdade de culto, liberdade de crença. Veja bem, o alvo é o cristianismo. Eles deixaram bem claro isso ontem. A fé cristã vai ser combatida. Vai ser combatida nas escolas, como já vem sendo há muito tempo. Na mídia nem se fala. Nas artes. Até nas Olimpíadas. Até chegar ao ponto que ela vai ser proibida. Até o ponto que ela vai ser sufocada. Mas talvez não de forma imposta, mas lenta e gradualmente, geração após geração. Porque a cada geração eles vão manipulando com as narrativas deles de que Deus não existe, que Jesus é uma fábula, que o cristianismo só causou guerras e divisões no mundo inteiro, que religião é o ópio do povo, aquela coisa toda. E você está vendo aí essa geração de agora, muitos e muitos já contaminados por esse pensamento, até que vai chegar o ponto em que Jesus disse que quando ele voltasse, porventura acharia fé na terra. Então, quando ele diz que porventura ele encontraria alguém com fé na terra, ele quer dizer o seguinte: olha, quando eu voltar, essa bagaça de cristianismo já acabou há muito tempo. Vão sobrar ali uma meia dúzia que ainda se lembra de alguma coisa e que são os remanescentes, são os que são a resistência contra tudo que vai acontecer, né? Então, você percebe que o palco está sendo montado. Então, a narrativa do Ocidente da Terra é uma só. O que acontece na Europa Ocidental, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. A narrativa é a mesma. Os telejornais dos Estados Unidos têm a mesma linguagem dos do Brasil, dos da França, dos da Inglaterra, dos da Itália, dos da Alemanha, etc, etc, etc. Os termos são os mesmos, as pautas são as mesmas, os rótulos são os mesmos. Então, tudo isso é para montar o palco para o governo mundial do anticristo, que a Bíblia nos diz que vai acontecer. Esse governo mundial, ele precisa ter uma ideologia mundial, uma coesão mundial. Então, começa pelo Ocidente. Então, daqui a pouco, o progressismo vai ser algo universal, começando pelo Ocidente e vai se expandir para o Oriente também. Isso não é para amanhã, não é para talvez daqui a 10, 15 anos, talvez demore algumas décadas ainda, mas é o que vai acontecer. A Bíblia está dizendo que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Ah, mas eu não creio nisso. Tudo bem. Você não é obrigado a crer em nada, não estou aqui para converter ninguém a nada. Mas que haverá uma linha de pensamento única sendo traçada para o mundo todo, isso você não pode negar. Porque é só você olhar. Olha a narrativa, né? Extrema-direita. Os conservadores são nazistas. Eles conseguiram criar uma narrativa de que quem não vota nos caras que eles querem são a reencarnação do cara de bigode. O austríaco lá de bigode. Olha só o que eles conseguem fazer e muita gente está caindo nessa, né? Eu não sou obrigado a concordar com o cara. Isso não me faz automaticamente a encarnação do austríaco de bigode. Mas é o que está acontecendo, né? E com a narrativa que a mídia inteira aplaude, banca
e dissemina. Não só aqui, como no Ocidente inteiro, como no mundo inteiro. Então a extrema-direita tem que acabar. E vai acabar, primeiro, em relação à liberdade de expressão, depois liberdade política, liberdade de culto, e se a coisa apertar, liberdade até de existir. Quem não se ajoelhar e disser amém ao progressismo ou a qualquer ismo que advier disso, simplesmente não vai ter o direito de existir. É quando você lê na Bíblia tal da marca da besta, 666, né? Sem a qual ninguém vai conseguir comprar ou vender. Gente, não precisa você ser religioso para perceber que a gente vai chegar nesse ponto. Em breve. A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai ter uma marca em nosso corpo, não sei como, enfim, mas é só você olhar à sua volta, a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais, sem a qual a gente não vai conseguir comprar ou vender. Vai ter um governo único, um sistema econômico mundial, globalizado. Você não precisa ser religioso para admitir que isso não é nem um pouco teoria da conspiração. Nós estamos caminhando para um governo mundial. Nós estamos nos encaminhando para um sistema econômico mundial. E aquele que não disser amém para isso, não tiver a marca, né, do anticristo, da besta, sequer poderá existir, já que não conseguirá comprar ou vender, não conseguirá prover meios para a sua própria subsistência de sua família. Então, você nem precisa ser religioso para crer no anticristo, no Apocalipse, na Bíblia ou em Jesus. Você não precisa ser religioso, mas se você tiver um pouquinho de humildade para parar para pensar, né? Não ser um cara, né, que seja bitolado como muito crente é, né? Enfim, você vai me dar razão. Peraí, realmente, as coisas estão acontecendo nesse sentido, nessa direção. Um governo mundial, com um sistema econômico mundial, provavelmente uma língua mundial, que será o inglês, com certeza. Enfim, a internet conectando tudo em velocidades cada vez mais assustadoramente rápidas. E quem não disser amém, quem não estiver dentro do sistema, simplesmente não terá o direito de existir. Então, a mensagem que eu vejo nas Olimpíadas, os franceses atacando frontalmente o cristianismo, de forma pensada e friamente calculada, como diria o Chapolin, é essa: dizer, olha, a extrema-direita não é bem-vinda. Não é bem-vinda na França, na Europa Ocidental, nas Américas, no mundo. Primeiro, vocês não poderão mais se expressar e dar suas opiniões. Segundo, não poderão votar em políticos de extrema-direita porque eles não vão poder sequer se candidatar. Terceiro, a sua fé será gradualmente substituída, desacreditada, colocada num patamar de inutilidade, de nulidade, de desprezo. E depois, se você não se dobrar assim mesmo ao sistema, você pessoalmente, fisicamente, não poderá existir. Simples assim, gente. Simples assim. E não é preciso ser religioso para perceber que o caminho é esse mesmo. Agora, o que a gente pode fazer enquanto isso? Se você for religioso, você vai orar. E vai agradecer a Deus porque a palavra dele está se cumprindo. A cada dia, lento e gradualmente, tudo o que ele predisse está acontecendo e vai acontecer. E não pagar o mal com o mal, nem injúria com injúria, e sim pagar o mal com o bem, orar por todos que nos perseguem, abençoar quem nos maldiz, né?
a quem nos amaldiçoa, você vai abençoar a quem nos amaldiçoa, vai acolher quem nos joga pedra. Isso no campo religioso. Agora, no campo, digamos, humano, o que você pode fazer? A única coisa que dói neles é a questão do bolso. É boicotar, gente. É boicotar. Claro, se você tiver condições financeiras de fazer uma viagem a países como a França, não faça. Não faça. Eu não tenho condições de ir mesmo, né? Mas se eu tivesse hoje condições financeiras de ir à França, eu não iria. Não iria. Não consuma produtos de marcas que patrocinam tudo isso. Dá uma olhadinha, quais são os patrocinadores das Olimpíadas? O que eles fizeram após isso que a gente viu ontem? Eles se manifestaram? Eles fizeram algum tipo de nota de repúdio, alguma coisa assim? Não? Então boicote. Boicote. Quais foram os políticos que supostamente são cristãos, etc., que não se manifestaram, não deram um pio sobre o que aconteceu ontem? Não vote neles. E se algum político é a favor, apoia, muito menos vote nele. Então a gente tem que sentir no bolso, é a única maneira que tem de atrapalhar um pouquinho, minimamente, o poder que eles têm, embora eu reconheça que, na prática, não vai fazer nenhum arranhão significativo a eles, porque já está tudo escrito, né? E vai acontecer, e quando a galerinha abrir os olhos, já será tarde demais, né? Então, enquanto a gente ainda está aqui, podendo falar, vamos falar, né? E vamos ouvir, principalmente, o que o Espírito diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às pessoas, às consciências humanas, toda hora, todo instante, todos os dias. Abra o coração e deixe que o Espírito fale contigo, através da forma que ele assim preferir. O vento sopra onde quer, então nós não vamos impedir o vento de soprar, nem se nós quisermos, né? Podemos impedir. Então seja grato a Deus, porque sua fé não é vã. O que está acontecendo no mundo é a palavra de Deus se cumprindo. E quando me perguntam sobre, Jesus não existiu, Jesus é isso, Jesus é aquilo, eu falo, cara, tudo bem, Jesus pode até não ter existido, ser um mero cara legal, sem ter sido Deus, mas ele disse que passarão céus e terra, mas as palavras dele não passariam. Hoje, 2024 anos depois, cá estamos falando dele, né? E o nome dele causando ainda muito reboliço no mundo todo. Então, bem, se a Bíblia for mentirosa, pelo menos esse versículo certamente não é. Amém? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.